Jesus Cristo Web Rádio apresenta Estudos da Bíblia. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Vamos falar hoje sobre quem é a mulher do capítulo 12 do Apocalipse. Está escrito, Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo uma lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, 1. O livro do Apocalipse geralmente é rotulado como o livro que fala do fim, ou seja, das últimas coisas. Entretanto, o livro do Apocalipse também aborda questões e eventos da origem de Gênesis, no início da Bíblia, ou até mesmo eventos antes da criação do mundo. As referências bíblicas citadas são essenciais à análise das figuras, visto que o livro é riquíssimo em figuras, uma peculiaridade que não se restringe ao livro do Apocalipse, pois várias figuras permeiam toda a Bíblia. Portanto, as referências devem ser lidas e comparadas. Quem se propõe a interpretar o livro do Apocalipse, ao menos, deve ler os livros da Torá dos judeus, conhecer profundamente a história das 12 tribos de Israel e ainda consultar os livros de Deuteronômio, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Miqueias, Sofônias, Daniel, Mateus e Tessalonicenses, para não inserir na interpretação opinião distanciada da mensagem que Deus revelou ao apóstolo João. Após a visão dos 7 selos e das 7 trombetas, o evangelista João vê um grande sinal nos céus. Os sinais que ele vê quando em espírito apresenta uma visão panorâmica da história de Israel. Entenda, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, 1. O apóstolo viu uma mulher vestida do sol, a lua estava sobre os seus pés, havia uma coroa sobre sua cabeça, a coroa possuía 12 estrelas, a mulher estava grávida com dores de parto. Já em Apocalipse 12, 3, ele fala, e viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e sua cauda levou para si a 3ª parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, 3. Após ver uma mulher vestida do sol, o evangelista João viu outra imagem, um dragão, e viu-se outro sinal no céu. E nessa visão é destacada as características do dragão. Ele diz que é grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas. A visão destaca um elemento curioso. Preste atenção. A cauda do dragão, cor de fogo, fez com que a 3ª parte das estrelas o seguissem, e a 3ª parte das estrelas do céu foram lançadas sobre a terra. As estrelas vistas nesse sinal não são as incontáveis estrelas celestes, até porque o evangelista está narrando uma visão composta de figuras. Em Apocalipse 12, 4, ele diz, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, 4. Veja bem, olha, as duas figuras apresentadas compõem um quadro único. E o versículo 4 une os dois, demonstrando que as visões da mulher e do dragão estão interligadas. O dragão, ao parar diante da mulher, tinha o interesse de destruir a criança que estava no ventre da mulher, que gritava com ânsias de dar à luz. O dragão estava pronto para tragar a criança quando ela nascesse. O versículo 5 traz um elemento chave que possibilita fazer afirmações sobre essas visões. A mulher vestida de sol, ela representa a nação de Israel, pois o Cristo, segundo a carne, veio dos pais de Abraão, Isaque e Jacó. As 12 estrelas na cabeça da mulher simbolizam as 12 tribos de Israel, conforme a aliança que Deus estabelecera com os pais Abraão, Isaque e Jacó. Em Romanos 9, 5 diz, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9, 5. A mulher trouxe à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então a pergunta é a seguinte, quem seria esse menino? O Salmo 2 responde, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião.
proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei aos gentios por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2, 6. O Salmo 2 é messiânico. Ele fala de Jesus Cristo, como atesta o escritor ao Hebreus 1:5. E como há somente uma pessoa destinada a regir todas as nações com vara de ferro, certamente é Jesus Cristo. Podemos afirmar com confiança que o filho da mulher que estava grávida diz da pessoa de Jesus. Somente Cristo há de regir todas as nações de modo firme. A Cristo, Deus prometeu as nações por herança e a terra por possessão. Você pode ler em Isaías 11:4, 1 Coríntios 15:24 e Salmos 2:8. O verso 5 contém dois tempos verbais distintos. Preste atenção. Deu à luz e há de reger. O que demonstra que o filho que havia de nascer da mulher é evento passado. Deu à luz. Mas o tempo em que o filho da mulher vestida de sol regerá as nações ainda está por vir. Há de reger. Como diz em Zacarias 6:12, e fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levantará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho da paz haverá entre ambos os ofícios. Zacarias 6:12. Através da profecia de Zacarias, temos dois elementos a destacar. Primeiro, Cristo é o renovo do Senhor, como diz em Isaías 53:2. Quando é dito que o renovo brotará no seu lugar, demonstra que Cristo descenderá da linhagem de Davi e que é ele que edifica o templo do Senhor. Ora, o templo do Senhor é a igreja, o seu corpo, de modo que a igreja leva sobre si a glória de Deus. Esta profecia tem revelação direta com a igreja, pois Cristo é a pedra angular do templo construído por Deus e não por mãos humanas. Bom, após o templo do Senhor ser erguido, Cristo se assentará no trono de seu pai, Davi, e regerá as nações com vara de ferro e dominará. Neste tempo não haverá distinção entre os ofícios de rei e sacerdote, pois em Cristo haverá a união de ambos os ofícios. Em Jeremias 23:5 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. A visão no Apocalipse também demonstra que, embora o dragão estivesse posicionado para destruir a criança, ou seja, Cristo, não teria êxito na sua empreitada, pois o Cristo é tirado deste mundo para estar com Deus, assentando-se à destra do trono de Deus, como diz em Mateus 19:28, Isaías 53:8 e Deuteronômio 9:26. Veja bem, a visão destaca o papel da nação de Israel e não o papel de um indivíduo. A promessa do Cristo foi feita a Abraão para cumprir-se nos seus descendentes, na nação de Israel, ou seja, não foi feita uma promessa a Maria, como muitos teólogos, padres, bispos da Igreja Católica gostam de defender. A mulher do capítulo 12 não tem absolutamente nada com Maria. Entenda, eu amo Maria, mas Maria é bem-aventurada. Foi a mãe de Cristo aqui na terra. No entanto, tudo que passa de bem-aventurada a Maria, como a própria oração da Ave Maria, é pura idolatria. Embora Cristo, aqui na terra, na carne, foi gerado no ventre de Maria, a visão não se refere a ela. Eva também não é a mulher vestida de sol, como muitos outros teólogos afirmam. Apesar de Deus ter dito ao dragão, a antiga serpente, que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência do dragão e a descendência da mulher, como diz em Gênesis 3:15. A sétima trombeta do capítulo 11, versículos 15 e 19, diz respeito ao menino que foi gerado pela mulher e arrebatado para o seu trono. Enquanto o capítulo 12 aponta para Cristo, que há de reger as nações, a sétima trombeta noticia que o reino do Cristo é inaugurado. Em suma, a visão da mulher e do dragão é uma descrição da história de Israel feita com figuras. Você pode conferir em Isaías 54:5, Jeremias 3:6,
até 10 e também Oséias 2:19 até 20. Então, Israel é a nação, a mulher escolhida por Deus para trazer o Cristo ao mundo grávida, mas na carne, não espiritualmente, porque antes Cristo já existia, antes mesmo da fundação do mundo, entende? Então fica até meio sem nexo a história de que Maria seria a mulher do capítulo 12, ou Eva, como outros teólogos também acabam defendendo. Bom, apesar de Satanás, a antiga serpente, o dragão, querer devorar o menino que a mulher estava para dar à luz, que é Cristo, não conseguiu o seu intento, pois o menino que veio ao mundo foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A serpente somente feriu o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher feriu a cabeça da serpente quando foi tomado para Deus, como diz em Gênesis 3,15. Entenda, no capítulo 12, versículo 6, olha, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher que foge para o deserto não pode ser a igreja, como muitos pastores e bispos e também teólogos argumentam, pois a igreja é o corpo de Cristo e Cristo a cabeça da igreja, como diz em Mateus 16:18. A igreja é o corpo de Cristo e não há registro bíblico de que a igreja tenha gerado um filho. Não há tempo estabelecido na Bíblia para a igreja, judeus e gentios, de modo que o período do tempo de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, metade de uma semana de anos, uma semana equivale a 7 anos. Aplica-se exclusivamente à nação de Israel, como se lê nos livros de Daniel 9:27 e Apocalipse 12:14. A visão então apresenta os eventos de Israel em ordem cronológica. A mulher grávida, o intento do dragão, o dragão é frustrado. O filho é tirado da mulher para assentar-se no seu trono. A mulher foge para o deserto. A mulher fica por um período de tempo sob os cuidados de Deus. Após Cristo ter sido arrebatado para o seu trono, abriu-se a plenitude dos gentios e a contagem de tempo para a mulher foi suspenso. Romanos 11:25 explica bem isso. Quando foi encerrada a plenitude dos tempos, a mulher, que no caso significa Israel, fugirá para o deserto. Isso no final dos tempos. Deserto não diz de um lugar árido, sem água e sem vegetação. Antes, é uma figura também das aflições e aprovações pertinentes ao período de grande tribulação previsto, quando Deus tratará com o seu povo em particular e em seguida dar-se-á a conversão de Israel. Em Oséias 2,14 fala: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. Observe que no passado Deus tirou Israel de uma terra pagã, que no caso é o Egito, e os atraiu ao deserto, mas não deram crédito ao Senhor, foram aprovados e reprovados, pois os seus corações permaneciam desejosos das coisas do Egito, como diz em Números 11:5 e Deuteronômio 8:3. Notem que Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito para ser provado e venceu, como diz em Mateus 4:1. A mulher, no caso Israel, ao seu tempo, também será levada ao deserto, ou seja, à aflição, onde se converterá ao Senhor. O que o apóstolo João relata em Apocalipse das suas visões não foi engenhosamente composto por ele. Antes, ele resignou-se a relatar o que efetivamente viu, pois ao final do livro do Apocalipse, a exortação é muito clara. Diz assim, Apocalipse 22:18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:18. Se o apóstolo João acresceu algo à visão, elas não são dignas de aceitação, pois não haveria como separar o que é da colheita do apóstolo e o que seria a visão de Deus. Nos livros populares de escritores, como por exemplo Moody, classificam o dragão como arqui-inimigo de Deus, porém Deus não possui arqui-inimigo. Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Satanás é criatura de Deus, inclusive nomeia Deus como Deus Altíssimo. Em Apocalipse 12:7 diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7. Como a gente já falou aqui em outros estudos, os anjos são os demônios. Bom, a batalha desse versículo 7 especificamente, é a explicação da visão da cauda do dragão do verso 4. A batalha se deu antes da mulher dar à luz ao menino, pois a descrição da cauda remete aos eventos passados. A cauda aponta para eventos do passado do dragão, entendeu? É do passado quando fala da precipitação de Satanás e dos seus anjos que foram lançados com ele, como diz Apocalipse 12, 7. No versículo 4 do Apocalipse 12, fala assim, e sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Primeiro, a cauda arrasta para si a terça parte das estrelas e, posteriormente, o dragão para diante da mulher quando ela ainda não havia dado à luz. Cronologicamente, primeiro se deu a batalha nos céus, é o evento descrito pela cauda do dragão. O dragão é visto aguardando o nascimento daquele que há de reger as nações, mas o Cristo foi tomado para Deus. A batalha no céu não se deu quando Cristo ressurgiu e foi assunto nos céus, e nem se dará na grande tribulação, quando a mulher fugir para o deserto, enquanto as outras narrativas inicia-se com o viu-se um sinal no céu. O verso 7 somente noticia que havia uma batalha no céu. Este não é um evento histórico que a humanidade possa comprovar, como é o caso do evento da mulher quando ficou frente ao dragão que deveria devorar o seu filho. A visão do dragão é a referência à cauda e representa uma batalha no céu. Porém, foge do exposto na Bíblia a ideia de que um grupo de demônios intentou invadir os céus para lutar contra Cristo. Quando Cristo ascendeu aos céus, foi-lhe dado todo o poder. A glória que Jesus Cristo, o homem, possuía antes de haver o mundo, voltou a pertencer a ele, o que torna descabido uma tentativa de invasão da glória celeste por anjos caídos. Não há o que ou quem se possa comparar com o poder de Deus, gente. Quando o apóstolo Paulo fala da ação de Deus ao aniquilar o iníquo, que no caso é o anticristo, que virá sobre a eficácia de Satanás, demonstra que o sopro de Deus será o suficiente. A cauda do dragão aponta um evento passado. A cauda do dragão aponta para um evento passado, a rebelião de Satanás e a queda dos anjos, pois não guardaram os seus principados. Quando nós deparamos com a narrativa de uma batalha no céu, não podemos considerar que houve um embate corpo a corpo, com lanças, espadas, varapaus, entre anjos, pois estes seres não estão sujeitos às leis da física. O embate que houve nos céus não se deu à semelhança dos embates que há entre os homens quando acontece uma guerra aqui na terra. A batalha do céu se deu com palavras, exposição de ideias, assim como foi a disputa a respeito do corpo de Moisés e da condição do sumo sacerdote Josué, como diz em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Já em Zacarias 3:2 diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Então Miguel e os seus anjos debateram com Satanás e os seus demônios. Apocalipse 2:7, que no caso ali fala anjos, mas são demônios. Porém, Satanás, que no caso é o dragão, não prevaleceu e o seu lugar deixou de ser os céus. A única arma poderosa que há em uma batalha espiritual é a autoridade da palavra da justiça e da verdade, ou seja, a palavra de Deus. No verso 9, o apóstolo João descreve a queda de Satanás e de seus anjos. O dragão é apontado como a antiga serpente, ou seja, o diabo, Satanás, enganador, a mesma que abordou e enganou a Eva no jardim do Éden. Quando o dragão foi precipitado, a sua cauda arrastou para si terça parte das estrelas do céu, ou seja, os anjos caídos, os demônios, como diz ali, e a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, no versículo 4. O que o apóstolo João viu em visão, Jesus presenciou acontecer, como diz em Lucas 10:18. E Jesus disse:
disse: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Lucas 10:18. O dragão foi o querubim que Deus criou e o impulsou como guarda no Monte Santo que ficava no Éden, antes da criação e a queda do homem. O lugar deste querubim não era os céus junto às outras estrelas de Deus. Antes ficava no Éden, como diz em Ezequiel 28:13. Este querubim nunca regeu corais de anjos, como sugere o imaginário popular. Antes ele era guarda. Como guarda, possuía indumentária que o distinguia dos demais anjos e o tornava investido de autoridade sobre os demais, como diz em Ezequiel 28:13 até 14. Satanás, quando foi criado, era perfeito, tanto em formosura quanto em sabedoria, como diz em Ezequiel 28:12. Mas certa ocasião achou-se iniquidade nele, pois não quis lucrar com sua posição. Aquilo que ele foi comissionado para guardar, seu coração desejou e seu interior encheu-se de violência e injustiça, pois passou a dizer em seu coração, como diz em Isaías 14:13, veja: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13. Então veja bem, ele não guardou a sua posição ao principado, a de guarda, pois ficou interessado na posição que seria dada a Cristo e os seus descendentes. A semelhança do Altíssimo, enquanto Satanás acreditou que subir acima dos outros anjos, as estrelas do céu, o tornaria semelhante ao Altíssimo. Deus desceu para fazer o homem à sua imagem e semelhança. Satanás não buscou ser igual a Deus ou ser maior do que o próprio Deus, pois não é factível que a criatura tome o lugar do Criador. Satanás, quando estabelece o seu plano, nomeia o Criador de Altíssimo em seu coração, como diz em Isaías 14:14, pois Deus é inatingível. Satanás buscou a semelhança o que Deus propôs a conceder aos homens. Quando o dragão subiu do Éden e chegou aos céus, tentou convencer os anjos que seu intento era plausível. Nesta empreitada, a terça parte dos anjos o seguiu e foram precipitados da sua posição por causa do seu resplendor, sabedoria e formosura. Satanás achou-se digno de lançar mão da semelhança do Altíssimo. Porém, esta glória estava reservada para o Verbo encarnado quando retornasse à glória do Pai, ou seja, Cristo, como diz lá na Bíblia: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Já em Hebreus 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos seus pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Bom, voltando a falar sobre Satanás, embora fosse guarda do Éden e vislumbrasse a nova posição na hierarquia celestial que estava para surgir, a de semelhante ao Altíssimo, o dragão não compreendia o mistério da multiforme sabedoria de Deus, que só foi revelado aos anjos através da igreja, que Cristo é a expressa imagem de Deus, a cabeça da igreja, e que todos os que ressurgem com ele serão semelhantes a ele. Você pode ver isso em Efésios 3:10, o qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quem é Satanás, criatura, para se opor ao Senhor Jesus Cristo, Criador glorificado? Ninguém. Como a criatura pode opor-se ao Criador? O Criador não pode defender-se a si mesmo que dependa de seus ministros, mensageiros, anjos? Não, né? Em Apocalipse 12:10 fala: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:10 fala isso. O apóstolo João ouviu uma grande voz que anuncia um novo tempo. Entenda, agora o dia sobremodo oportuno, o dia da salvação, está vinculado ao nascimento do menino
que a mulher deu à luz no capítulo 12. O menino que nasceu é o Filho de Deus prometido através do profeta Isaías, quando diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9:6. Com o nascimento de Cristo veio a salvação a todos os homens. Por intermédio de Cristo foi concedido a salvação, o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo estabelece o reino de Deus, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos que creem. Através da morte de Cristo, que se deu em obediência ao Pai, o dragão que se opunha dia e noite aos servos de Deus, Satanás, é vencido, derrubado, como diz Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Já em Lucas 22:69 fala: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. A descrição de que o filho que a mulher dera à luz foi arrebatado para Deus é para o seu trono apresentar o Cristo como vencedor. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, como a gente já falou aqui em Mateus 19:28, Apocalipse 3:21. Bom, os versículos de 10 a 12 do Apocalipse 12 demonstram que os que creem em Cristo são vencedores por causa da morte do Cordeiro de Deus e da palavra do seu testemunho, o Evangelho. Quem crê em Cristo não ama a sua própria vida, antes abrirá a mão dela, como diz em Lucas 9:24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Lucas 9:24. E não amaram as suas vidas até a morte. Veja bem, não é o mesmo que se martirizado. Antes a entrega total a Cristo, crendo no Evangelho, pois ao crer no enviado de Deus, o homem morre com Cristo e deixa de viver, e a vida que passa a viver vive na fé no Filho de Deus, como diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo para mim. Gálatas 2:20. Diante das boas novas anunciadas de que Cristo assentou-se no seu trono vencedor e que os que creem também vão ser vencedores, é proclamado aos céus que exultem. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, como diz no versículo 12. Enquanto os que habitam os céus exultam, é lançado um ai sobre os moradores do mundo, a terra e o mar. Em seguida, a voz que o apóstolo João ouve apresenta o motivo. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, como diz o versículo 12. Entendeu? Agora vamos falar do versículo 13. Aqui, ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12:13. Aqui João está falando que o dragão, Satanás, se dá conta de que perdera o seu principado ao ser lançado na terra. No caso, na descrição da cauda do dragão, entende? E passou a perseguir a mulher, que no caso é Israel. As escrituras mostram que Israel, como nação, sofreu e sofre perseguição. Porém, João descreve um período específico estabelecido para a mulher, ou seja, 1260 dias, quando é concedido asas da grande águia, providência semelhante à concedida a Israel quando tirado com a mão forte do Egito, lembra? Para que a mulher voasse, se deslocasse para o deserto, como diz em Êxodo 19:4. O deserto, gente, é o lugar de juízo, prova, onde a mulher, que no caso é Israel, permanecerá por um período estabelecido, um tempo e tempos e metade de um tempo. E o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil, como diz em Isaías 32:16. O deserto é frequentemente na história de Israel, assim como os períodos de tempos estabelecidos. É no deserto que Deus fala ao coração do seu povo. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, como diz em Oséias 2:14. Inicialmente foi
foi profetizado a Abraão a aflição dos seus descendentes em terra alheia e o tempo de permanência do povo de Israel no Egito no passado. Lembra? Então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, como diz em Gênesis 15:13. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, foi Deus quem os guiou ao deserto por um caminho mais extenso. Um cuidado para que não voltassem ao Egito, como dizem em Êxodo 13:17, de modo que o faraó chegou à conclusão de que o povo estava embaraçado e preso no deserto, como diz em Êxodo 14:3, você pode conferir isso na sua Bíblia. Os espias passaram 40 dias observando a terra prometida, como diz em Números 13:25, e quando não confiaram no Senhor e não quiseram entrar na terra prometida, foi estabelecido um ano para cada dia que espiaram na terra, de modo que foram afligidos por 40 anos no deserto, como diz em Números 14:34. Moisés deixou claro que a aflição por 40 anos no deserto era para dar a entender ao povo que não é de pão que o homem vive, antes que vive pela palavra que sai da boca de Deus, Deuteronômio 8:3. Ora, o deserto é o lugar de humilhação, prova e instrução, e é o lugar em que o povo de Israel tem um encontro com Deus. Assim como Israel foi conduzido por Deus ao deserto para ser provado, Jesus foi conduzido ao deserto para ser provado, como diz Mateus 4:1. No deserto há um embate entre a verdade e a mentira, entre o engano do diabo e a verdade da palavra de Deus. A mulher da visão do apóstolo João será conduzida ao deserto e será posta à prova. De um lado haverá um rio para tragá-la e do outro a terra para absorver o rio, assim como Israel foi tirado do Egito e conduzido ao deserto para lançarem de si os seus ídolos, as suas estátuas. A mulher Israel será conduzida ao deserto, onde Deus entrará em juízo com a nação de Israel, como diz na Bíblia. O que fiz, porém, foi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com os vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Veja bem, assim como Israel saiu do Egito e passou 40 anos no deserto sendo sustentado e provado por Deus por causa da incredulidade, de igual modo está estabelecido que a mulher ficará um tempo, em tempos e metade de um tempo, sustentada e cuidada por Deus em tempos de aflição, qual nunca houve, de modo que os filhos de Israel lançarão de si os seus ídolos e passarão a confiar somente em Deus. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castigará o Senhor, teu Deus. No período da grande tribulação, já no domínio do anticristo aqui na terra, a mulher, ou seja, Israel, será levada ao deserto, porque somente os que habitam no deserto inclinarão perante o Cristo glorificado. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e seus inimigos lamberão o pó. Quando os que sobrarem de Israel naquele dia inclinar-se perante o renovo do Senhor e chorarem amargamente ao verem aquele que transpassaram, ou seja, Cristo, os seus inimigos serão derrotados, como diz a Bíblia em Isaías 4:2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Já em Zacarias 12:10 diz: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramaria o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito.
Zacarias 12:10. Então aí se cumpre a promessa, né? Como diz em Isaías 60:21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim implantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 60:21. Então isso acontecerá após a aprovação e as aflições daqueles dias do final dos tempos. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, e nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões, e os livrarei de todas as habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitarão vossos pais, e habitarão nela eles, os seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 37:21-27. E eu mostrei isso aí para você poder entender melhor o que diz lá no capítulo 12 do Apocalipse. Por falar em Apocalipse capítulo 12, você dá uma olhadinha no versículo 15, que diz assim, ó: e a serpente lançou da sua antes da mulher a água com um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Apocalipse 12:15. A serpente é Satanás. O dragão que perseguiu a mulher, do Apocalipse 12:9, Apocalipse 22, Satanás arremessa de sua boca atrás da mulher água como um rio. Ora, o que sai da boca de Satanás é engano, como diz em Jó 8:44. Mas o engano, ou seja, a mentira que é lançada da boca da serpente, compara-se a águas torrenciais de um rio. Entendeu agora? Água representa doutrina, mensagem, palavra, que na figura diz da palavra do engano ou da mentira. O salmista, ao falar da vaidade e da falsidade, demonstra que o engano é comparável a muitas águas de um rio. Veja só: estendes as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me de muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e sua mão direita é a destra da falsidade. Então somente Deus pode livrar o homem da boca daqueles que proferem a vaidade, ou seja, a mentira, cuja força, ou seja, a destra, é a falsidade. Quando o salmista faz a seguinte declaração, preste atenção: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. O transbordar das muitas águas refere-se ao espírito do engano, a mentira. Somente os que confiam na palavra de Deus estão protegidos, abrigados, escondidos dos lábios dos mentirosos. Mesmo que o engano transborde, não arrebatará o que crê. A ação de Satanás sempre se processou através do engano, da mentira. Você pode ver isso através dos falsos profetas que estão hoje nessas igrejas nababescas, essas grandes redes de igrejas, né, que a gente tem por todo o Brasil, e não só pelo Brasil, pelo mundo todo. Então aí você vê como Satanás ele trabalha com engano, com a mentira, e faz com que aquele que não é de Deus acabe acreditando. Mas as ações da serpente, voltando ao capítulo 12, descritas nos versos 15 e 17, dá-se-á em um período específico de dois modos. No verso 15 e 16 é exposto qual será o primeiro modo da atuação da serpente ao perseguir a mulher. E no verso 17 vê-se que a tática da serpente mudará, conforme se desprende da mudança que há na visão, pois inicialmente o verso aponta para a serpente e após utiliza a figura da serpente e o dragão.
Em decorrência da sua ira, o dragão porá em aperto a mulher através da guerra, utilizando-se dos reis e reinos da terra. No início da última semana dos 7 anos, ou seja, dos 7 anos de reinado do anticristo, no início da última semana dos anos, ou seja, 7 anos, que terá início após o término da plenitude dos gentios, como você vê lá em Romanos 11, 25. A ação da serpente será destilar o seu veneno por 3 anos e meio. Será um período de engano. A mentira agirá de modo torrencial através do anticristo, que será 3 anos e meio de grande paz sobre a terra, né, onde parece que tudo está muito bem, e depois de 3 anos e meio haverá então a grande tribulação, uma guerra torrencial como nunca vista antes na história desse mundo. Sendo assim, é o fim dos tempos. A mulher da visão é vista dando à luz a um único filho homem. Portanto, os remanescentes da semente são os que descendem de Cristo, visto que guardam os mandamentos de Cristo, que convergem em cumprir todos os mandamentos de Deus, em 2 únicos mandamentos, que são os que Cristo ensinou, que é, primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, obedecendo assim ao testemunho de Jesus Cristo, como diz em Apocalipse 12, 17 até 18. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.